Meus lindos, um bom dia. Marcos, capítulo 2, a partir do verso 13. De novo, Jesus foi para junto do mar e toda a multidão vinha ao encontro dele e ele os ensinava. Quando ia passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria e lhe disse: Siga-me. E ele se levantou e o seguiu. Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam junto com ele e com seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque estes eram muitos e também o seguiam. Os escribas dos fariseus, vendo Jesus comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: Por que ele come e bebe com os publicanos e pecadores? Tendo ouvido isto, Jesus lhes respondeu: Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar justos, e sim pecadores. Mais um texto tão belo e que de alguma forma nos apresenta o ministério de Cristo, aquilo que ele estava interessado, aquilo que ele veio fazer. E esse texto carrega uma série de elementos da cultura daquela época. Fala de publicanos, fala de pecadores, fala de escribas, fariseus. E a gente precisa entender como é que esses grupos todos se organizavam dentro desse ambiente para que a gente possa entender como a mensagem de Jesus foi radical, foi contundente, foi direta na consciência e na compreensão daqueles grupos. Jesus, ele apresenta o evangelho e a maneira como ele apresenta vai de encontro ao nacionalismo que existia, vai de encontro ao escrúpulo da lei, a maneira escrupulosíssima da lei que eles viviam, aos extremos, aos extremismos. Jesus, ele toca em todas essas questões. Ele toca nas questões políticas, ele toca nas questões religiosas, ele toca nas questões sociais. Por isso, a gente está fazendo essa caminhada, conversando, tentando compreender um pouco mais da cultura judaica, porque isso nos ajuda a ler os textos e a compreender o chamado e a ação de Jesus em relação a todo esse ambiente e a todas essas pessoas. O Antônio esteve com a gente no domingo passado, ele fala um pouco da conversão dele, um pouco da caminhada e também um pouquinho do conhecimento que ele tem em relação à cultura judaica, e hoje ele termina essa aula. Hoje ele termina falando um pouquinho sobre os grupos e sobre a composição desses grupos. A gente vai olhar também alguns detalhes quando a gente for chegando nesses textos, mas é importante que você tenha essa perspectiva para poder compreender o texto. O nosso maior desafio é entender o texto bíblico. Vivemos, de novo, vou chamar a atenção disso, quero que você preste atenção mais uma vez, vivemos num tempo em que existe muito texto bíblico, muito oferecimento do texto bíblico. Bíblia em diversas versões, em diversas plataformas, versículo bíblico em tudo quanto é lugar, música bíblica, música gospel em tudo quanto é lugar, símbolos religiosos em todos os lugares, mas muito desconhecimento do que significa a fé cristã e do que significa Jesus. Muita crítica que existe na sociedade em relação à igreja não é uma crítica que conheça a fé cristã. Ela critica a igreja porque a igreja apresenta alguma coisa que realmente, em determinadas circunstâncias, precisa ser criticado. Mas essa crítica desconhece o Cristo revelado nas Escrituras. E é a partir, então, das Escrituras que a gente precisa apresentar às pessoas quem é Jesus. Esse é o nosso desejo. Tá bom? Então acompanha a gente mais nesse encontro. Na próxima semana eu volto para o texto. Na próxima semana a gente vai falar sobre as curas que são apresentadas aqui nesse primeiro momento do ministério de Cristo. Deus abençoe. Deus te guarde. Laila Tove, Shalom Adonai. Neste momento nós estaremos dando início à nossa próxima aula. Eu vou falar sobre o período interbíblico
Vou falar sobre alguns grupos de pessoas alguns grupos políticos de pessoas que habitavam naquela região da Palestina e que eram um grupo político que tinha algumas polêmicas, né? E eu vou falar sobre cada um, certo? Eu vou começar sobre os essênios. Os essênios, eu vou dizer, né, eu vou citar, certo? Como a maioria dos livros cristãos falam, que esses grupos políticos eram seitas, mas não necessariamente eles eram seitas, porque todos eles eram judeus e defendiam a sua classe, a sua forma de defender a Torá. Então, não necessariamente eles eram seitas, mas eu vou colocar de acordo com o que os livros, a didática cristã fala. Tá? Os essênios eram uma seita formada por um grupo de pessoas menores, com cerca de 4.000 adeptos. Essa seita se considerava remanescente vivo dos eleitos nos últimos dias. Esperavam o aparecimento de diversos personagens escatológicos, um grande profeta, um Messias rei e um Messias sacerdotal. Seu mestre era chamado Mestre da Justiça. Os essênios, nós ouvimos muito falar dos essênios naquela época. Eles eram um grupo político, eles eram um grupo de pessoas que eles eram extremamente restritos à sua cultura, à sua forma de agir, né? Eles eram um grupo de pessoas que eram extremamente zelosos pela palavra, eles não obedeciam o Talmud, a lei oral, porém eles eram um grupo que eles eram formados por pessoas que nasciam deles, ou seja, os essênios, nenhuma pessoa que quisesse se tornar um essênio poderia. Eles eram grupos que menores, né, como eu falei, 4.000 pessoas, que as pessoas nesse grupo dos essênios tinham que nascer essênios, certo? Hoje os essênios existem? Não, eles foram extintos, certo? Os essênios também, eles eram um grupo de pessoas que eles tentavam chegar o mais próximo à santidade, certo? A santidade universal daquela época. Ou seja, que santidade universal daquela época é que eu estou falando? Chegava uma certa idade, os essênios eles deixavam de coabitar com as suas mulheres e praticavam o voto do celibato. Eles não praticavam mais, não coabitavam mais com as suas mulheres e faziam com que até a sua morte eles fossem morrer de uma forma em santidade, entendeu? Então, os essênios, como eu já falei, eles eram judeus, eles moravam, certo, em lugares de difícil acesso. Nós hoje vimos que foram descobertos lá no Mar Morto, nas cavernas do Mar Morto, para ser mais exato, em Qumran, pergaminhos, né, papiros, rolos da Bíblia judaica, né, Isaías, Salmos, Provérbios, entre outros. E esses livros que foram descobertos lá, eles eram guardados pelos essênios, certo? Foram os essênios que praticavam a primeira gematria do judaísmo. Não vou ter como explicar o que é gematria com detalhes. Na minha aula de Pentateuco eu vou explicar melhor, certo? O que é gematria? Quando eles escreviam os livros, né? Eles escreviam com uma certa, não é numerologia, eles escreviam com uma certa quantidade de números, ou seja, eles calculavam cada letra e através dessas letras davam um certo número, um tipo de número. Quando eles escreviam as cópias da Torá e tivesse faltando ou tivesse um acréscimo maior, não era válido. Então isso aí é chamado gematria, nós vimos com outro nome.
mas foram os essênios que praticaram as primeiras guimatrias através da palavra, da Torá. Então o que acontece? Os essênios, eles eram um grupo político que eles não eram contra Jesus e nem a favor de Jesus. Nós vimos aqui que eles aguardavam, eles esperavam um personagem escatológico, um grande profeta, um mestre rei e um sacerdote, um Messias sacerdotal, certo? Nós sabemos que Jesus, ele era tudo isso, ele é tudo isso, certo? Então eles não tinham, como é que eu vou falar, implicância como os fariseus tinham por Jesus. Então os essênios, eles eram um grupo político extremamente zelosos com a palavra, eles eram um grupo político extremamente firmes naquilo que eles queriam na palavra, certo? Diferente dos zelotes. E quem foi os zelotes, certo? Os zelotes eram um grupo revolucionário dedicado à derrota do Império Romano e recusavam-se a pagar impostos a Roma. Consideravam o reconhecimento da lealdade de César, o imperador. Um pecado era pagar tributos a Roma. Então os zelotes, que eram um grupo político, esse grupo político que era totalmente a favor de não pagar impostos a Roma, era um grupo político que eles lutavam contra toda e qualquer manifestação do Império Romano, e os zelotes, eles tinham como principal objetivo acabar com a opressão romana, certo? Nós temos um personagem, quando Jesus ele chamou os 12, nós temos um zelote nesse meio, certo? Eles eram, esse grupo de pessoas, eles eram chamados de rebeldes, eles eram taxados como rebeldes. Então nós vimos em algumas passagens da Bíblia que tinham algumas revoltas ou até algumas outras experiências de ter problemas com Roma, certo? Nós vimos também que os zelotes, eles eram responsáveis por roubar, por saquear toda a Israel, toda a Jerusalém, certo? Mas só que os zelotes, eles atuavam basicamente em Jerusalém, eles não atuavam na Galileia, basicamente na Judéia, certo? O que acontece? Os zelotes, eles eram todas as pessoas que davam abrigo, que davam apoio à causa dos zelotes, né? Vamos supor, vou dar um exemplo, a causa rebelde, eles eram taxados por Império Romano como rebeldes também. Então os zelotes, eles não eram seitas, não eram, como é que eu vou falar para você que está me ouvindo, que está vendo esse vídeo, eles não eram grupos religiosos. Os zelotes eram considerados mais como um grupo político. Eles queriam que fosse que o Império Romano não fosse mais um império que dominava Israel. Nós vimos que lá atrás, no Império Babilônico, certo? Lá teve o Império Babilônico, teve o Império Persa, certo? Aí do Império Persa veio o Império Grego. Dali para frente, o Império Grego, ele começou o quê? Ele começou a obrigar todas as pessoas, certo? Todas as pessoas a ter um certo tipo de cultura para o Império Grego, chamado cultura helenista. Então, os zelotes, eles praticamente surgiram nessa época, na Revolta dos Martelos, que eu vou falar um pouquinho mais à frente, até a época do Império Romano. Se não me falha a memória, tem alguns estudos que falam que os zelotes, eles foram totalmente, vou dizer esse termo, extinto, depois da destruição do Templo de Jerusalém. Até então, os zelotes, eles eram pessoas atuantes do Império Romano. Quando o Império Romano foi destruir o Templo de Jerusalém,
e teve essa revolta, certo? Os zelotes eles foram perseguidos e mortos. Então praticamente ali foi extinto toda esse grupo de pessoas que participavam dos zelotes, certo? Zelotes nasciam com esse título de zelote? Não. Os zelotes eles eram dados, por quê? Porque esse nome zelote vem de zelo, certo? Zelo por quê? Zelo por Israel, não é zelo pela palavra, não é zelo pela parte espiritual, mas sim zelo pela ordem política de Jerusalém, de Israel. Tá? Por isso que vem esse nome zelotes, vem através do zelo que eles tinham com a população. Outra classe que eu vou falar aqui agora são os escribas. Quem foram os escribas? Os escribas eles foram pessoas que eles eram esse nome escriba é uma profissão. Eles vêm de não era uma seita nem um partido político, mas sim uma classe profissional. Escriba, doutor, escritor da lei, mestre da lei, são expressões sinônimas no Novo Testamento, mas nós também vimos escribas lá no Antigo Testamento. Os escribas, praticamente eles ficavam lá no Antigo Testamento, do lado do rei, e escreviam tudo aquilo que eram feitos a favor do rei, tudo aquilo que o rei passava o dia para que o rei não pudesse esquecer do que foi feito. Os escribas escreviam, certo, na sua própria língua, ou tinham mais de um escriba que escreviam em outras línguas também, para que eles pudessem mais à frente entender, ler e entender o que o rei naquele determinado dia queria fazer. Nós temos um exemplo muito claro em Esther, quando o rei Assuero ele não tem sono, ele fica com insônia, aí pede para que possam ler para ele as coisas, os feitos do rei. Aí leram para ele e falaram sobre o dia que ele foi livrado, teve um livramento de morte por Mordecai. Mordecai falou que tinham duas pessoas, né, querendo tramar a morte do rei. Então os escribas eles ficavam basicamente para isso, para que pudesse escrever o dia a dia dos reis. Nós temos 2 livros da Bíblia, o livro de Reis, 1º e 2º Reis, acho que 4 livros da Bíblia, 1º e 2º Reis e 1º e 2ª Crônicas. Esses 4 livros, eles eram o quê? Eles foram compilados por livros escritos por escribas, escritos do rei, o dia a dia que os reis faziam, certo? Então, escriba não é uma classe religiosa, mas sim uma classe profissional, certo? O Sinédrio, vamos agora para o Sinédrio. O Sinédrio eram tribunais locais, eles eram espalhados por toda Israel, e o mais importante, eles estavam na Corte Suprema dos Judeus. O grande Sinédrio de Jerusalém era essa Corte Suprema. E este Sinédrio chegava a comandar uma força policial, pelo qual o sumo sacerdote presenciava essas forças, né, e reunia esses soldados. Essa força policial ficava debaixo da autoridade do sumo sacerdote, certo? Lá do templo. Então o Sinédrio, não existiu só o Sinédrio pelo qual Jesus foi julgado lá em Jerusalém. Existiam vários Sinédrios em toda Jerusalém, em toda a Judéia, em toda a Galiléia, em toda Samaria. Na época deles existiram vários Sinédrios. Então, para deixar bem claro, o que eram Sinédrios? Eles eram tribunais. Esse nome Sinédrio, certo? É um nome traduzido, né, que significa tribunais. É um nome em hebraico que significa tribunais, certo? Quem faziam parte dos Sinédrios?
o Sinédrio de Jerusalém. Eu pegar que é o mais exemplo, que é o mais que é o maior, né, que é o mais que tem maior número de membros. Quem frequentava esse Sinédrio? Os saduceus, que eu vou falar mais à frente o que são os saduceus, os fariseus e pessoas de influência, pessoas que tinham posses na época, ou seja, pessoas ricas. Então o Sinédrio, quando foi julgado, Jesus foi julgado, Jesus não foi só julgado pelos fariseus, Jesus foi julgado por os saduceus e as pessoas que tinham posses em Jerusalém. Vamos supor, vou pegar um exemplo, eu faço parte do Sinédrio de Cafarnaum, certo? Eu poderia participar do Sinédrio de Jerusalém? Poderia, porque eu faço parte do Sinédrio de lá. Então o Sinédrio, eu sendo membro de um Sinédrio, naturalmente eu faço parte de todos os Sinédrios que participavam, que tinham como parte em Jerusalém, na Galiléia, em todos os lugares, certo? Os governantes de Cafarnaum, ele tinha poder sobre o Sinédrio? Não. Nenhum governante, o governador na época de Jesus, Pôncio Pilatos, ele tinha poder sobre o Sinédrio? Certo? Claro, ele era o governador, mas ele tinha influência, ele queria, no caso, se ele quisesse, ele colocaria sobre e falasse, não, Jesus não vai ser crucificado. Ele poderia fazer isso, sim, mas isso não caberia o governo, os governantes, os governadores, mas sim os sacerdotes. O maior poder do Sinédrio, certo? Dois sinédrios faziam parte os dois sacerdotes. Os sacerdotes era uma Roma, eles deixavam com que cada pessoa, cada governante, cada como é que eu vou dizer, governador, deixava com que a parte religiosa era responsável daquela cidade, daquele tipo de pessoas. Já a parte política, tipo em cobrar impostos, a parte de governar as cidades, fazia parte do Império. Então o Império Romano deixava bem claro que enquanto não afetasse a César, certo, eles não se meteriam, mas desde o momento que afetasse a César, eles iriam se meter e fazer. Então o Sinédrio, eles só decidiam coisas relevantes à religião, à religiosidade, a parte espiritual. Os fariseus vêm do nome separado, provavelmente em sentido ritual, tiveram origem pouco depois da revolta dos Macabeus, com um desenvolvimento dos assideuos, que haviam feito objeção à helenização da cultura judaica, embora contasse mais de 6.000 seguidores no tempo de Herodes o Grande. Então, os fariseus, eles eram pessoas, certo? Que esse nome fariseu significa separado, certo? Então, os fariseus, eles eram pessoas, eram um grupo político que tinha em torno de 6.000 pessoas, um pouco maior do que os essênios, que tinham 4.000 pessoas. E os fariseus, eles eram pessoas que eles eram extremamente zelosos pela palavra. Eles praticavam a palavra e também eles eram zelosos também a cultura oral, que é através do Talmud, certo? Hoje através do Talmud. Então, como que surgiu os fariseus? Os fariseus eram pessoas que surgiu através lá no Império Babilônico, certo? Na construção das primeiras sinagogas, certo? Os fariseus, eles eram pessoas que tinham nas mãos a administração das sinagogas. Todo fariseu era responsável pela sinagoga, ou era membro ativo de uma sinagoga.
Ou seja, tipo, na Bíblia nós temos que o personagem principal de um dos fariseus, que era Jairo. Jairo, ele era responsável pela sinagoga, certo? E Simão, o fariseu, também é falado muito sobre ele. Então Simão e Jairo, eles eram duas pessoas que lidavam diretamente na sinagoga. Os fariseus hoje ainda existe? Existe. Os fariseus hoje são considerados os judeus ortodoxos. Eles são aqueles judeus que usam roupa preta, chapéu preto, né? Então eles ainda existem. Os fariseus, eles, como eu já falei, eles eram membros do Sinédrio. Os fariseus, eles eram pessoas que, ou são pessoas que, como eu já falei, eles interpretavam a lei a seu favor e eram pessoas zelosas pela lei. Porém, como eu já falei agora, eles interpretavam a lei a seu favor. Tipo, se ele visse uma coisa que está na Bíblia, né? Vamos supor, vou dar um exemplo: não se pode trabalhar no sábado. Mas na época, não poder trabalhar no sábado não era fazer nada. Se você estivesse lá na sua casa e ele, vamos supor, um fariseu fosse na sua casa e batesse na porta e você fosse lá abrir a porta, e uma coisa normal, ele poderia considerar isso como trabalho, entendeu? Então isso aí, eles interpretavam a lei de acordo com a sua própria necessidade, entendeu? Então nós vimos isso com os fariseus, que Jesus batia muito de frente com eles. Por quê? Porque eles eram pessoas que sabiam da lei, eram zelosos pela lei, porém eles aplicavam a lei para eles mesmos, não aplicavam a lei como deveria ser feito, certo? Então os fariseus, eles eram pessoas que eram extremamente separadas para fazer determinados ofícios. Eles faziam todo o serviço da sinagoga, todo o serviço, todo o trabalho da sinagoga, todo o trabalho ele cuidava, eles preparavam a Torá, preparavam toda a ordem do serviço. Então eles faziam todo o processo de trabalho da sinagoga, certo? Nós vamos também falar sobre os saduceus. Quem foram os saduceus? Hoje os saduceus, eles estão na nossa sociedade de hoje? Não. Os saduceus, eles não existem mais, certo? Eles detinham maior influência política, os saduceus, certo? Uma vez que controlava o sacerdócio. Talvez o significado da origem de saduceus sejam membros do Supremo Conselho, como o de 70 depois de Cristo, e foram distribuídos o centro do poder sacerdotal. O templo, juntamente com um grande número dos propósitos dos saduceus, os saduceus se desintegrou, certo? Quando os fariseus viram, certo, que eles quando Herodes entrou, quando Roma entrou e destruiu o templo, os saduceus deixaram de existir, deixaram de ter essa influência. Por quê? Porque eram os saduceus que fazia todo o serviço do templo. Eram os saduceus que faziam toda a parte do sacrifício. Eram os saduceus que cobravam os impostos sobre o resgate do povo. Eram os saduceus que faziam toda o trabalho do templo. Eram eles que faziam o serviço da Páscoa, eram eles que faziam toda a manifestação dos serviços. Então, quando o templo foi destruído, esse serviço dos saduceus, eles acabaram. Agora vou fazer uma pergunta para vocês. Caifás,
tem muitas pessoas que falam que Caifás era fariseu. Caifás ele não era fariseu, Caifás ele era saduceu, porque ele era o sumo sacerdote. Todo sumo sacerdote era saduceu, certo? Anás, saduceu, Nicodemos, saduceu, todos os sacerdotes do templo na época de Jesus eles eram saduceus, tá? E por último nós vamos falar sobre os herodianos. Os herodianos eram um grupo político que influenciavam constantemente na Galileia, que dava apoio à dinastia de Herodes. Então os herodianos eles davam apoio à dinastia de Herodes, eles eram a favor de tudo aquilo que era falado a favor de Herodes. Nós vimos aqui que Herodes o Grande tinha Herodes Antipas, teve Herodes Filipe, Arquelau, que fazia parte da família dos Herodes. Então os herodianos eles eram um grupo de pessoas, um grupo político, que eles davam influência a esse tipo de procedimento, esse tipo de como é que eu vou falar, de pessoas que apoiavam totalmente o governo de Herodes, né? Herodes Antipas, Herodes o Grande, entre outros Herodes, certo? Nós vamos falar agora também sobre as principais cidades, certo? As principais cidades naquela época. Nós temos aqui 4 cidades importantes, certo? Eu vou começar a falar por Belém. Belém foi uma cidade muito importante, a cidade pela qual nasceu Davi, certo? É uma cidade pela qual Jesus também nasceu, certo? E essa cidade, no hebraico, é muito interessante quando é falado, certo? Sobre quando Jesus fala, eu sou o pão da vida. Por que ele fala isso? Será que tem alguma coisa a ver com o nome Belém? Belém, ele vem do hebraico chamado Beit Lehem. O que significa no hebraico Beit Lehem? Significa casa do pão. Ou seja, Davi nasceu em Belém e ele foi considerado o pão de Israel no Antigo Testamento, que foi ele que uniu Israel no Antigo Testamento. E no Novo Testamento, Jesus, quando ele fala, eu sou o pão da vida, certo? Eu alimento o meu povo, quando ele fala que eu sou o pão, porque o pão significa alimento. E ele nasceu na casa do pão. Olha só, quando é falado isso, é muito importante que até aonde as pessoas nascem, na Bíblia tem extremamente importância, é extremamente importante. Betel. Betel também é uma cidade que é falado muito no Antigo Testamento, que é onde os patriarcas fizeram vários sacrifícios, certo? E essa cidade, Betel, Beit El, que significa casa de Deus, certo? El no hebraico é Deus, certo? Então nós temos aí 2 cidades importantes, nós temos também mais algumas, né, que eu vou falar mais à frente, mas assim, essa cidade de Betel e Belém são 2 cidades que marcam muito o Antigo Testamento e o Novo Testamento também. Betânia, nós só ouvimos falar esse nome Betânia no Antigo Testamento, no Novo Testamento, porque Lázaro, né, tem as irmãs de Lázaro e tem Lázaro. Então essa cidade Betânia, certo? Também é muito importante, porque ali foi basicamente onde Jesus repousava quando ia em Jerusalém. Ele passava por ali, tinha grandes amigos, né? Lázaro, Maria e Marta, né? Nós vimos na Bíblia que ele teve várias passagens, ele ficou várias vezes ali. Então Betânia
no hebraico significa Beit Hania, né? E significa casa das essências. Beit Hania, casa das essências, certo? Cafarnaum era onde era a base da Galiléia, onde Jesus morou depois que ele saiu de Nazaré. Então Cafarnaum também era uma cidade importante, era uma cidade que eu considero como um ponto estratégico. Não era uma cidade pequena, era uma cidade grande, certo? Para aquela época era considerada uma cidade grande. Betânia e Nazaré eram considerados cidades pequenas. Porém, Cafarnaum era uma cidade que foi fundada pelo profeta Naum, certo? Então, era uma cidade onde residia Pedro, onde residia alguns discípulos e depois apóstolos, certo? Então, Cafarnaum vem do hebraico Kifar Nahum. Kifar significa vila. Nahum é o nome do profeta. Então é vila de Naum, certo? Mais para frente, o nome Naum significa consolação. Então Kifar Nahum significa vila da consolação. Nós ouvimos também falar de Naim, certo? Que é cidade dos prazeres. E finalmente Nazaré. Nazaré era uma cidade que muitas pessoas falam que era uma cidade pobre, era uma cidade miserável, mas Nazaré, como falam que poderia vir alguma coisa boa de Nazaré, não porque Nazaré era uma cidade pobre, poderia vir alguma coisa de Nazaré, porque Nazaré era uma cidade pequena, era um povoado, era uma cidade muito pequena. Então quando ele fala isso, certo, muitas pessoas acreditam que era uma cidade que não poderia vir de nada bom de lá, entendeu? Mas não nesse sentido. Não, era uma cidade que não poderia vir porque era uma cidade muito pequena, era uma cidade minúscula. Então, quando falam isso, é porque Nazaré tinha essa dupla interpretação. Nazaré no hebraico significa Neit Lahé, certo? Nazaré, o nome do hebraico significa renovo. Jesus ele não nasceu em Nazaré, Jesus ele nasceu em Belém. Ele nasceu em Belém e foi morar em Nazaré, certo? Tem muitas pessoas que acreditam que Jesus nasceu em Nazaré, mas na verdade não foi, ele nasceu em Belém. Então Jesus, o Messias, Deus conosco, nasceu na casa do pão e foi morar no renovo, quando o profeta Isaías fala que do rebento de Jessé iria nascer um que seria o príncipe da paz, o pai da eternidade, o Deus forte, e que sairia um renovo. Quando ele vai morar em Nazaré, ele cumpre o que está escrito na palavra, que ele vai morar e vai sair um renovo. Do rebento de Jessé, que é Davi, iria sair um renovo, que é Nazaré, onde o Messias saiu e cumpriu o ministério dele primeiro na Galiléia e depois foi para Jerusalém e chegou até nós hoje. Então, Nazaré é basicamente renovo, o nome renovo. Agora vamos lá. O nome sinagoga. O que isso quer dizer, sinagoga? Sinagoga é o nome que se fala, algumas pessoas acreditam que é assembleia. Está errado? Não está errado, está certo também. Mas o nome correto para sinagoga vem do nome Beit Midrash. O que é Beit Midrash? Casa do ensino. É uma forma mais correta de se falar o que é uma sinagoga. As sinagogas elas foram criadas justamente para ensinar o povo. Como que surgiu as sinagogas, Antônio? As sinagogas elas surgiram lá atrás, no Império Babilônico, quando a Babilônia entrou em Jerusalém e levou cativo o povo. Primeiramente levou cativo os sacerdotes, os nobres, depois foram levando os sacerdotes, as outras pessoas, certo? Então quando eles chegaram lá na Babilônia, eles viram que eles tinham que preservar a sua cultura, preservar a sua fé, a sua religião. Então como que eles fizeram isso?
eles foram até Daniel, que era o governador na Babilônia, e pediu a Daniel autorização para que pudesse fazer algumas casas de ensino na Babilônia inteira. Então eles começaram a fazer esse tipo de casas, começaram a se organizar, e daí veio as primeiras sinagogas, certo? As sinagogas dali para frente começaram a se tornar locais que todo Shabat, todo sábado, as pessoas iam lá, recebiam a porção da Torá e recebiam os ensinamentos dados pela Torá, dados pelos fariseus. Então, quando essas sinagogas surgiram justamente para que as pessoas pudessem receber os ensinamentos da Torá na porção semanal que era feito, para que não pudesse perder, já que não existia mais o templo, já que não tinha mais o templo, certo? O templo foi destruído. Então foi uma estratégia dada pelo Senhor para que eles pudessem receber os ensinamentos dados pela lei de Moisés, certo? Então é basicamente isso. As sinagogas eram basicamente para ensinar, certo? Tem algumas coisas, os publicanos, vou falar um pouco mais sobre publicanos e vou falar sobre os macabeus e vou encerrar a aula, tá? Os publicanos, quem foi os publicanos? Era um grupo de pessoas que iam para cobrar os impostos. Como que eram feitos os publicanos? Eles eram judeus que iam nas casas com soldados romanos e cobravam os impostos. E como que era selecionado para que um publicano pudesse ser um cobrador de impostos? Existia em cada cidade chamado chefe dos publicanos. Então o governo de Roma, eles abriam concessão. Olha só, gente, vamos abrir aqui uma concessão para entrar 10 publicanos. Então como que era feito? Os publicanos, o chefe dos publicanos colocavam e falavam, né? E eles iam e faziam como se fosse uma entrevista. Lá nessa entrevista, o chefe dos publicanos perguntava: Antônio, quanto que é o tributo? Vamos supor, 50 denários, 50, vou trazer para o nosso dinheiro, 50 reais. Quanto que você quer ganhar? Aí eu falo, quero ganhar 2 reais. Aí se o outro falasse que queria ganhar 1 real, eu já estaria de fora. Quanto menos o publicano ganhava, mais ele tinha chance de se tornar um publicano. Aí como que era feito? Roma cobrava 48, ele falava que o imposto era 90. Roma ficava com 48 e eles ficavam com o restante. O publicano ficava com o restante. Então por isso que muitas pessoas falavam que o publicano roubava o povo, porque na verdade era isso que acontecia mesmo. O publicano roubava o povo, os cobradores de impostos eles eram odiados pelos judeus, pelo povo, por quê? Por causa desse fato. E como que era feito? Eles assinavam, tinha lá um termo, que eles ficavam 5 anos sendo cobradores de impostos. Depois desses 5 anos, eles tinham que renovar a sua autorização para cobrar imposto novamente. Então era feito dessa forma. Os publicanos eles entravam dessa forma. E como que se tornava um chefe dos publicanos? Era aquele que cobrava mais impostos e dava para Roma. Então se tornava um chefe dos publicanos, aquele que cobrava mais impostos, certo? Vou falar aqui também antes de falar sobre os macabeus, eu vou falar sobre os sobrenomes das pessoas. Nós vimos muitas vezes falando sobre, na Bíblia fala Jesus de Nazaré. Muitas pessoas, Maria Madalena, Maria de Betânia, certo? Como que era feito o nome das pessoas? Existia nome e sobrenome? Não. Era nome, tipo
vamos supor, Pedro, e era falado Pedro, filho de Alfeu. Ele era também considerado um sobrenome como filho de Alfeu. Era considerado também sobrenome a profissão que ele exercia. Mas na maioria das vezes nós vimos que era falado a cidade onde a pessoa vinha. Tipo, Maria Madalena. O nome dela não era Maria Madalena, o nome dela era Maria, que veio de Magdala, certo? Judas Iscariotes, Judas que veio de Iscariotes, entendeu? Betânia, Maria Betânia, Maria que veio de Betânia. Então existem vários nomes, certo? Como falando, se tratando da cidade pelo qual a pessoa veio, tá me entendendo? Então basicamente os nomes eram feitos dessa forma. E os macabeus, quem foram os macabeus? Eu deixei para falar isso por último, porque os macabeus têm relação a ser falado em relação lá na frente, como eu falei dos zelotes e também dos essênios. É falado também nessas ordens, né, de pessoas. Os macabeus, eles surgiram, como eu falei, no início do início para o final, no início do Império Grego para o final do Império Romano. Como que foi isso? O Império Persa, o Império Babilônico entrou, conquistou, certo, a cidade, e eles passaram vários anos, depois vieram o Império Persa e conquistou o Império Babilônico. Aí depois veio o Império Grego e conquistou o Império Persa, certo? Nós vimos isso na Bíblia com aquela visão que Nabucodonosor teve com aquela estátua de cabeça de ouro, peito de bronze, peito de prata e pernas de bronze, o peito de bronze e perna de barro, algo desse tipo, que eu não estou lembrando. Então o que acontece? O Império Grego, ele queria helenizar aonde ele fosse conquistar. De que forma? O Império Grego ele conquistou Jerusalém, e ele queria passar a sua cultura para o Império, para aquela pessoa, para aquele povo que foi conquistado. Então isso acontecia muito bem com os outros povos, mas não com o povo hebreu. O povo judeu ele não aceitava nenhuma outra cultura que profanasse o templo, que profanasse as suas cidades. Então eles não aceitavam isso. Então começou a ter o quê? Começou a ter rebeliões, começou a ter guerras, começou a ter problemas. Então o Império Grego ele começou a ter problemas também, porque começou a surgir o outro império, o Império Romano nessa época. Junto com os macabeus, o Império Romano começou a se despontar, começou a crescer. Roma começou a conquistar territórios, começou a ficar grande, começou a ficar um território forte, começou a conquistar, e até que eles foram para a guerra junto com o Império Grego. A Grécia e Roma começaram a lutar, começaram a fazer com que eles começassem a brigar pelos territórios. E aonde vem aqui os macabeus? Em Jerusalém também não ficou por fora. O povo judeu aproveitou essa situação e se tornou independente. Eles ficaram 70 anos independentes, junto com as suas regras, com as suas normas, com a sua cultura, totalmente independente. E aonde que veio isso? Judas Macabeus, certo? Que era o líder dos rebeldes, o líder dos zelotes, vou usar esse nome para que vocês possam entender, começou a organizar uma revolta chamada Revolta dos Martelos, para que colocasse os soldados gregos
para fora de Jerusalém, começaram a fazer com que o povo judeu se tornasse independente. E eles conseguiram. Eles conseguiram fazer o povo a Grécia sair de Jerusalém, e eles ficaram independentes. Então daí veio a revolta dos martelos. Nós vimos isso no livro apócrifo de 1 Macabeus, quando fala sobre isso. Então, o que acontece? Mas só que eles passaram 70 anos independentes, certo? E logo em seguida, o Império Romano já estava grande, já estava poderoso, entrou em Jerusalém e fez com que fez um acordo com os judeus, certo? E qual foi esse acordo? Que iria ter um líder judeu. Jerusalém, eles não iam destruir, não iam matar, não iam guerrear contra Jerusalém, e ali eles iam, Jerusalém ia se tornar província já de Roma, sem nenhum derramamento de sangue. E foi o que aconteceu. Eles aceitaram, e Roma passou a ser, Jerusalém passou a ser governada por Roma, e o rei, o governador que fosse, foi nomeado pelo imperador, se não me falha a memória foi Tibério, certo? E esse imperador nomeou Herodes. Herodes, o Grande, foi o primeiro governador, certo, de Jerusalém, e através disso ele fez várias obras. Ele ampliou o templo, fez várias obras, pelo qual as pessoas começaram a gostar do seu governo. Porém, as pessoas que estavam trabalhando, certo, e faziam parte dos Macabeus, certo, da revolta dos Macabeus, começaram a ficar também revoltosos. Por quê? Porque eles acreditavam que quem teria que ser o rei ou o governante que fosse nomeado por Roma teria que ser da linhagem de Davi. Então foi por isso que aí surgiu mais à frente os zelotes, certo? Dos Macabeus, eles passaram a se tornar zelotes, tá ok? Então, gente, essa foi mais uma explicação das aulas, certo? Agradeço a vocês por prestarem atenção, tá? E até a próxima, tá bom? Até mais, tchau!